Graças aos avanços da medicina e aos novos modernos padrões de higiene, a expectativa de vida é agora maior do que nunca. Enquanto água corrente, sabão e uma infinidade de cosméticos são a norma hoje em dia, há alguns séculos atrás, é claro, as coisas eram um pouco diferentes. Quando pensamos na Idade Média a este respeito, muitas vezes nos vem à mente imagens de camponeses sujos, pois a lavagem e escovação regular dos dentes representava hábitos estranhos. Mas como era realmente a higiene do dia a dia na época? Será que os habitantes da Idade Média realmente cheiravam mal pra caramba? Ou isso não passa de clichês mentirosos? Junto com vocês, procuramos as respostas. Antes de começarmos, não se esqueça de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender sobre uma das práticas de higiene mais bizarras deste momento tão interessante. Papel higiênico. Uma vez que o papel higiênico é uma questão natural para todos nós, não damos uma importância excepcional ao chamado lenço de papel no uso diário. Mas como os habitantes da Idade Média realmente se limpavam após visitarem o lugar tranquilo? Bem, duas alternativas principais eram utilizadas para isso: folhas de árvores e suas próprias mãos. Como as pessoas usavam sua mão dominante, que na maioria dos casos era sua mão direita, cumprimentar alguém com sua mão esquerda era considerado um profundo insulto. Após fazer isso, eles provavelmente lavavam a mão em um riacho ou rio distante da água potável. Isto pode parecer incrivelmente antissanitário, porque é. Ficar doente com esse tipo de coisa era algo comum na época. Afinal, todos nós podemos atestar o fato de que enxaguar a mão com água não a limpa tão bem quanto enxaguar com sabão. Embora os sabonetes estivessem disponíveis nesse momento da história, eles não eram amplamente utilizados, especialmente por membros da classe inferior. Os talheres certos. Você talvez já tenha ouvido a expressão inglesa "give up the spoon", que significa desistir da colher. No entanto, este ditado, que descreve que alguém morre, data da Idade Média. Naquela época, os membros das famílias pobres tinham, cada um, sua própria colher, que geralmente era usada para comer da tigela comunitária. Colocar esta preciosa colher de lado era o mesmo que acabar com a vida de alguém. Enquanto o mingau era servido, outros alimentos eram comidos diretamente com as mãos. Isto ainda é prática comum em algumas culturas, com a grande diferença de que as pessoas hoje em dia observam regras de higiene completamente diferentes e lavam suas mãos completamente antes e depois de comer. Na Idade Média, no entanto, podia haver facilmente vários dias entre a refeição e a última vez que você lavou as mãos. Detergente. Abra a tampa, coloque a roupa, acrescente o detergente em pó e ligue a máquina. Lavar a roupa é sem dúvida uma das tarefas menos exigentes da vida cotidiana. Hoje estamos acostumados a poder colocar roupas limpas todos os dias. Entretanto, o povo da Idade Média não tinha este luxo. Como a maioria das roupas eram feitas de lã e levavam um longo tempo para secar, raramente eram lavadas. Se uma grande quantidade de lavanderia medieval fosse finalmente lavada, as pessoas daquela época recorriam a um detergente muito especial: a urina. Este método era alegado como sendo ao mesmo tempo nojento e eficaz. Devido ao alto teor de amoníaco na urina, ele poderia realmente remover manchas teimosas. Neste ponto, preferíamos não imaginar como as roupas sem manchas cheiravam depois. Embora isto possa parecer ridículo, era uma das únicas maneiras de limpar suas roupas. Claro, há uma chance de você ter usado fragrâncias ou especiarias para tirar o cheiro das roupas, mas isso não clarifica a imagem mental do que tinha acabado de acontecer. Uma coisa que devemos ter em mente, no entanto, é que isto era simplesmente como a vida era naquela época. As pessoas deste período de tempo bizarro não sabiam de nada, então provavelmente não pensavam muito sobre lavar suas roupas dessa maneira estranha. Hoje em dia, nós ensopamos nossas roupas em produtos químicos e extratos que não conseguimos sequer pronunciar. O que nossos descendentes dirão um dia sobre nós? Um remédio universal. Já que estamos falando de urina, a urina humana não era usada apenas para lavar roupas naquela época, mas também em muitas outras áreas da vida cotidiana. Os antigos romanos já consideravam a urina como a forma adequada para manter os dentes brancos e brilhantes. Ela também era usada na época como um conveniente tônico facial que tinha a reputação de promover uma aparência jovem e eliminar manchas.
Inacreditável, mas verdadeiro. O amoníaco na urina realmente ajuda a desobstruir os poros. Na verdade, a ureia ainda é usada em muitos produtos cosméticos hoje em dia. O produto de decomposição chamado ureia é excretado na urina, assim como no suor, e une a umidade das camadas superiores da pele. Hoje em dia, embora o mesmo produto químico seja utilizado, ele é muito menos potente e, na maioria das vezes, vem de fontes sintéticas. Embora isso possa parecer um pouco estranho e fora de moda, é perfeitamente limpo e não causará nenhum problema ou complicações de saúde hoje em dia. Entretanto, na Idade Média, suponho que tudo dependeria do que a pessoa tivesse comido ou bebido naquele dia. Felizmente, não precisamos mais nos preocupar com isso, mas imagine como seria a vida se você tivesse que escovar os dentes com a urina. Dia de banho. Existe algo mais agradável do que relaxar em uma confortável banheira em um dia frio e cinzento de inverno? Enquanto os chuveiros e banheiras fazem parte do padrão básico nos apartamentos de hoje, os habitantes da Idade Média não tinham isso tão fácil a esse respeito. Embora as pessoas lavassem o rosto e as mãos com certa regularidade naquela época, os banhos de corpo inteiro eram realizados com muito menos frequência. Naquela época, a população mais pobre em particular era confrontada com um problema que não deveria ser desprezado. Muitas famílias não podiam se dar ao luxo de fazer fogueiras sob seus banheiros para aquecer a água, igualmente compreensível e pouco agradável. Devido ao frio congelante, o banho era muitas vezes ignorado durante os meses de inverno. Se uma família pobre decidisse usar a preciosa lenha para um banho durante os dias frios, o dia do banho se transformava imediatamente em uma verdadeira celebração familiar. Portanto, não era incomum até mesmo que parentes distantes fossem convidados para tomar banho. O que parece bastante harmonioso à primeira vista, toma uma nota ligeiramente diferente quando consideramos que a família inteira tomou banho uma após a outra, e isso foi sem trocar água. O homem da casa era o primeiro a entrar na água ainda limpa. Os membros masculinos da família seguiam sucessivamente, de modo que as mulheres não tinham outra escolha, senão entrar na água suja. Obviamente, entendemos que se algo assim fosse feito hoje em dia, isso colocaria as mulheres e as meninas a consequências potencialmente graves para a saúde, sem mencionar as possíveis infecções de todas as áreas privadas. Não deixe de agradecer em suas orações dessa noite, que isto não é mais comum no mundo moderno. A razão pela qual as pessoas faziam isso não era apenas porque não podiam pagar por água de banho separada entre os membros da família, mas também porque a água potável era muito mais difícil de se obter na época. Para muitas pessoas, o banho era visto como um desperdício de água perfeitamente boa. Encarregado do banquinho. Imagine que você é um jovem na Idade Média e alguém lhe oferece um emprego bem ao lado do rei. Uma perspectiva sedutora, não é mesmo? Bem, antes de tudo, devemos dar uma olhada nas áreas exatas de responsabilidade do chamado encarregado do banquinho. Na verdade, era o cortesão mais íntimo de um monarca britânico que tinha que ajudar o rei a usar a cadeira do banheiro e limpar depois. Os funcionários do banheiro sempre tinham que levar o pano certo com eles para limpar as nádegas reais. O que não soa particularmente apetitoso no início, na verdade abrigava algumas promissoras oportunidades de carreira. Muitos dos encarregados se tornavam confidentes próximos dos reis no decorrer de seus serviços, e mais do que alguns eram promovidos posteriormente a cargos mais altos. Hoje em dia, ouvimos com frequência a frase trabalhar duro em relação à obtenção de uma promoção. Por exemplo, você tem que trabalhar duro antes de poder ser promovido à gerência. Isso muitas vezes se refere a passar tempo suficiente para que os líderes daquela empresa tenham confiança em você e acreditem que você seria um bom líder. Entretanto, na Idade Média, esta frase tinha um significado muito diferente. Imagine como seria a discussão na mesa de jantar se um dos membros de sua família próxima fosse o limpador de banheiro pessoal para o rei ou a rainha. Visita ao barbeiro. Aparar a barba, cortar o cabelo ou amputar um membro? A visita medieval ao barbeiro era uma oferta verdadeiramente incomum. Enquanto os barbeiros de hoje cuidam principalmente do cabelo de seus clientes, seus colegas medievais também tinham o papel de dentistas e outros profissionais médicos. Um método comprovado e testado para aliviar as doenças naquela época era a chamada sangria.
Os barbeiros drenavam deliberadamente o sangue de seus clientes, porque acreditavam que poderiam remover patógenos do corpo dessa forma. A ideia por trás disso era que, se seu corpo tivesse uma infecção, você drenaria o sangue velho para que seu corpo pudesse criar sangue novo. Entretanto, hoje em dia, obviamente entendemos que isso não faz nada além de fazer seu corpo doente trabalhar um pouco mais para criar sangue fresco. Entretanto, as pessoas na época juravam por essa técnica e algumas pessoas a faziam com bastante frequência. Higiene na casa. Supondo que a palha manteria o piso limpo e fresco, as pessoas mais pobres, em particular, colocariam a palha seca no piso de suas casas. A realidade, no entanto, era que a palha servia com um propósito em particular: capturar toda a sujeira e detritos. É provável que roedores como ratos e ratazanas também tenham desfrutado da cobertura do piso. Afinal de contas, eles poderiam desfrutar dos restos contidos nela. Como o fedor que vinha da palha ao longo do tempo se tornava insuportável, e em algum momento, ela era normalmente substituída uma vez por ano. As pessoas pobres que esperavam poder relaxar durante a noite também tinham outras dificuldades, já que a roupa de cama quase nunca era lavada e ela ficava repleta de ácaros. Com tudo isso em mente, torna-se mais claro como algumas pessoas teriam se referido aos membros da classe inferior como impuros ou indesejáveis. Afinal, na realidade, eles eram, de fato, imundos na maior parte do tempo. Isso não os torna menos humanos, mas certamente faz com que a frase tenha um significado muito mais literal. Sobrancelhas de ratos. Para dar às sobrancelhas a forma desejada, algumas pessoas recorrem a meios bastante drásticos. Enquanto alguns se contentam em arrancar alguns pelos salientes aqui e ali, outros raspam as sobrancelhas completamente, só para pintá-las de novo à mão depois. Por mais peculiar que este truque cosmético possa parecer à primeira vista, na verdade não é nada comparado à prática usada por mulheres preocupadas com a moda na Idade Média. Mas antes de mais nada, séculos atrás, muitos produtos de beleza comuns continham ingredientes à base de chumbo. Hoje, é claro, sabemos que a toxina, o chumbo, não deve estar em nossos rostos. Naquela época, no entanto, as mulheres eram confrontadas com o problema inexplicável de suas sobrancelhas terem caído. Então, o que as mulheres fizeram para substituir os pelos perdidos? Isso mesmo! Elas pegavam e matavam ratos, puxavam o pelo sobre suas orelhas e os colavam sobre os seus olhos na forma desejada. Esta afirmação questionável da moda não era de forma alguma um caso isolado, e sim uma tendência popular. Muitas mulheres montavam armadilhas para ratos, na esperança de ter sobrancelhas novas para o próximo festival. O motivo de suas sobrancelhas caírem varia de acordo com a pessoa. Entretanto, em muitos casos, foi devido aos ácaros que muitas pessoas eram obrigadas a dormirem em companhia. Hoje em dia, se vemos alguém que foi afetado pelos ácaros, ou se nós mesmos fomos afetados, nós nos afastamos do público. Porém, naquela época, era simplesmente parte da vida. Desinfecção. Todos nós devemos estar mais conscientes do que nunca da importância de desinfetar mãos e objetos. Embora matar germes seja essencial em hospitais e consultórios médicos, os médicos medievais não eram muito particulares em relação à higiene. Recordemos brevemente o exemplo do barbeiro. Os instrumentos que ele usava em seus clientes não eram limpos regularmente, muito menos desinfetados. Portanto, não era raro que alguém que visitava o barbeiro fosse para casa com um patógeno completamente novo em seu corpo. A conexão entre ferramentas sujas e infecções ainda era completamente desconhecida para as pessoas daquela época. Se os instrumentos fossem limpos afinal, o popular remédio universal era, naturalmente, utilizado novamente: a urina. Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. O que vocês acham dos estranhos padrões de higiene da Idade Média? Qual prático os enojou ou surpreendeu mais? Nos conte o que você pensa sobre o vídeo de hoje nos comentários abaixo. Por favor, nos dê um joinha se você gostou do nosso vídeo. Enquanto faz isso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para se manter atualizado a partir de agora. Finalmente, sinta-se à vontade para dar uma olhada nos outros posts interessantes em nosso canal, que você pode acessar clicando em uma das fotos nos créditos. Muito obrigado por assistir, tenha um bom dia e nos vemos na próxima.